Olá, a pandemia da Covid-19 pode estar chegando ao fim. Alguns estados e o Distrito Federal já flexibilizaram o uso de máscaras, inclusive em ambientes fechados. Mas há especialistas que divergem quanto ao melhor momento para a suspensão das medidas sanitárias. Para falar sobre isso, eu recebo agora o pesquisador do Observatório Covid-19 BR e professor da Universidade Estadual de São Paulo, Roberto Krahenkel. Professor, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Bom, muito obrigado pelo convite, muito gentil. Bom, eu vou começar a nossa conversa, eu vou citar aqui um post do presidente da República, agora do começo do mês de março, em que ele publicou o seguinte no Twitter, nas suas redes sociais, abre aspas, em virtude da melhora no cenário epidemiológico e de acordo com o parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 13.979 de 2020, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, estuda rebaixar para endemia a atual situação da Covid-19. Fecha aspas. Sobre essa fala, eu gostaria que o senhor primeiro explicasse a diferença desses conceitos de pandemia, endemia e epidemia. Bom, muito bem. Então, vamos começar com epidemia, né? Epidemia é quando você tem um agente infeccioso, né? Por exemplo, um vírus, mas poderia ser outras coisas, tá certo? Que faz com que haja um crescimento muito grande no número de casos de uma certa doença, no caso de Covid, né? É o que a gente tem em mente, né? É o caso típico de uma epidemia, número de pessoas que ficam doentes, que têm aquela infecção, cresce muito rapidamente, aquilo depois tem toda uma dinâmica, que decresce, pode voltar a crescer e tudo mais. E basicamente o que a gente tem observado com a Covid, todo mundo percebe que tem essa dinâmica toda, né? E também a epidemia, a gente sempre pensa numa situação em que ela não é só assim, uma coisa que aconteceu naquele bairro, daquela cidade, certo? Tem uma amplitude espacial. Muito bem. Uma pandemia é uma epidemia que acontece sobre grandes extensões, tipicamente o mundo, tá certo? Ou vários continentes, por exemplo, né? Então, é isso que é uma pandemia. A pandemia é uma epidemia, mas ela se espalha pelo mundo. Por exemplo, Covid é uma pandemia. Tá? E endemia é uma situação em que você tem uma doença, uma doença transmissível, né? Que ocorre na população de uma forma razoavelmente constante ou pelo menos bastante previsível, certo? Então, para dar um exemplo, por exemplo, sei lá, catapora é uma endemia, certo? Você tem um pouquinho de casos de catapora e tal. Mas tem endemias que são extremamente ruins. Quer dizer, endemia não é uma coisa boa. Por exemplo, endemia de malária na África é um fator muito, muito importante de morte, tá? De óbitos na África. E é uma endemia, não é que tem, agora esse ano teve um monte e agora acabou já. Não, tem sempre. Ela é cíclica, né? Vai acontecer de tempos em tempos. É que no caso da África, nem sequer praticamente, tirando alguns meses do ano, você tem na África subsaariana casos o tempo todo, né? De malária. Seria um caso, por exemplo, com a influenza também? Influenza, ela é uma repetição de epidemias, mas mais ou menos anuais, que você pode pensar que é um tipo de endemia, tá certo? Esses termos não estão necessariamente tão bem separados, tá certo? Uma situação em que você tem uma doença, por exemplo, uma influenza, que tem todo ano, mais ou menos, de uma forma cíclica e esperada, certo? Que acontece de forma esperada, você pode chamar disso uma situação endêmica, mas aí, por exemplo, mesmo com influenza, você pode ter situações como 2009, se não me engano, que teve
um número muito grande de casos. Aí se fala da Uhum. economia de influenza daquela época, mas ela nunca deixa de existir da doença, ela está sempre Uhum. na população, sempre tem gente, sei lá, com gripe, né? Então, essas são as diferenças. É, a questão da pandemia ou não, veja, primeiro que, assim, o que caracteriza a palavra pandemia é essa extensão global, certo? E isto, nesse momento, se você olhar o número de casos de Covid-19 no mundo, você Uhum. todos os países juntos, sabe? O número de casos está subindo, sabe? Ele continua com aquela forma meio ondulatória, não é totalmente irregular, etc. e tal, mas no mundo o número de casos está subindo. Então não tem como decretar que não tem pandemia. Não tem pandemia. Uhum. Tem pandemia porque está lá, não tem muita. Só que isso tem a ver com assim, o mundo não é homogêneo. Então, o número de casos está subindo no mundo, em grande parte puxado pela Coreia do Sul, Vietnã, Japão, acho que Indonésia, não, acho que não. Enfim, esses países mais do Extremo Oriente. Então, isso faz com que, globalmente, você tenha um maior crescimento. Você tem lugares onde você tem uma dinâmica que está decrescendo, ou seja, o número de casos está caindo, como é o caso do Brasil, é o caso dos Estados Unidos. Uhum. Não é o caso europeu. O europeu está numa fase que estava caindo, voltou a subir por causa do surgimento de uma subvariante. Pode também vir a acontecer aqui, a gente não sabe ainda. Né? Então, bom, então pandemia existe. Certo? Essa é a primeira coisa. Temos uma pandemia. Agora, em grande parte, as pessoas talvez gostassem de dizer aqui, não, tá bom, ok, mas no Brasil, tá, a epidemia acabou e vamos passar para a endemia. Isso também não tem sentido, claro. Primeiro, porque a gente está num momento em que a gente está com um decréscimo no número de casos, que é ótimo, a gente está bem nesse sentido. Ficamos felizes por isso, né? Estamos muito felizes por isso. Isso não é homogêneo no Brasil também, certo? Não é homogêneo. Né? E se você olhar mesmo para os últimos dados, as últimas 2, 3 semanas, a velocidade de queda não é mais a mesma, está caindo menos. Certo? Tá caindo menos. Vai voltar a subir? Nós não sabemos. Certo? Qual que poderia ser o motor de uma nova subida? Essa nova subvariante, a Omicron BA2, certo? É o que está fazendo o ressurgimento da epidemia, o decréscimo mais lento da epidemia na Europa. Uhum. Nós ainda só temos algo como 25%, 26% de casos que são BA2. Né? Ela está aumentando. Ela vai gerar uma nova onda ou não? Nós não sabemos. Certo? Então, nesse sentido, a gente não tem por que dizer que a gente tem uma situação endêmica. É muito cedo para falar para isso. Você simplesmente tem uma situação que agora, no número de casos, é bem menor, o que é bom, o que é ótimo. E a gente quer que continue assim, quer que continue caindo. Bom, vamos ver né, se vai mesmo. Vamos ver se vamos seguir nesse rumo, né? Agora, o senhor tocou num ponto interessante, eu tenho uma pergunta que queria um pouco mais para o final, mas eu vou antecipar, aproveitando que o senhor falou dessas questões globais e dessas diferenças que a gente tem no número de casos reduzindo, aumentando ou caindo mais lentamente em diferentes partes do Brasil. À medida, né, de fato, o que a Lei 13.979, né, que foi a lei que estabeleceu, que decretou um estado de emergência de saúde pública, né, de importância internacional em virtude da pandemia, que foi decretada pela OMS, né, que é a Autoridade Internacional de Saúde, ela dá realmente esse poder ao Ministério da Saúde, no caso ao ministro, o atual ministro hoje, Marcelo Queiroga, de suspender a emergência de saúde pública. Né? E daí isso tem consequências, inclusive como essa, que a gente está vendo, que é a flexibilização do uso das máscaras. Né? A máscara é um símbolo, né, para a gente dessa pandemia. Agora, nesse caso, o governo federal ele atua com uma visão mais global dessa situação. E daí, considerando essas diferenças que o senhor mencionou, de que nem todos os lugares
a doença tem o mesmo comportamento, a Covid-19 tem algumas variantes que estão acontecendo em pontos diferentes, né? Seria arriscado uma decisão a partir de dados globais, sem considerar essas desigualdades que existem no Brasil? Que consequências isso pode trazer caso realmente seja suspensa a emergência de saúde pública? Suspensão da situação de emergência seria, nesse momento, um erro, porque nós não estamos numa situação confortável. Ainda morrem 300 pessoas por dia de Covid. Sabe? Só para ter uma ideia, por exemplo, nós falamos muito de outras doenças que nos assustam, por exemplo, o dengue. Quantas pessoas morrem por ano? Um ano meio que até ruim de dengue. Morrem 800. São 3 dias de Covid atuais, certo? Então, ainda é uma emergência, né? É uma situação de saúde muito importante. Ela se manifesta de forma diferente conforme regiões, ou estados, ou mesmo cidades, né? Sub-regiões de estados. Né? Tá? Então, uma das formas uma das coisas muito importantes em relação a isso, né, é a questão da cobertura vacinal com terceira dose ser extremamente desigual no Brasil e ser baixa. Nós nos orgulhamos das nossas campanhas de vacinação, o que nós fazemos de forma justa, porque nós temos uma tradição de não rejeição de vacinas, isso é uma grande coisa. Países desenvolvidos têm esse problema de forma muito grande, tem vacina, tem tudo que precisa, mas o sujeito não vai se vacinar. No Brasil, as pessoas vão se vacinar, em grande parte, se há uma campanha bem organizada se há vacinas e há uma campanha de informação que faça com que a pessoa efetivamente entenda que ela deve se vacinar. Tá? Mas isso ocorre de forma muito heterogênea no Brasil, de uma forma muito diferente de um estado para outro. E por que eu estou falando de terceira dose? Porque com a evolução do vírus, através de novas e novas variantes, tá? Em particular esta variante que circula praticamente em 100%, 99% no Brasil, que é a Ômicron, tá? Ela tem uma capacidade digamos, invadir a nossa resposta imune, ou seja, consegue nos infectar mesmo estando vacinados ou mesmo já tendo pego anteriormente. Não na mesma proporção, é muito diferente, e as consequências da infecção são muito diferentes se você está vacinado ou não. Tá? Então, as pessoas vacinadas têm uma chance relativamente baixa de acontecer, de terem que ser internadas ou virem a morrer. Tá? Mas, de qualquer forma, tem uma maior possibilidade digamos, de infectar pessoas mesmo vacinadas. Se você está vacinado com 3 doses, né, com uma dose de reforço, aí, assim, diminui muito a chance de você estar infectado. Muito. Tá? Então, a cobertura geral no Brasil é algo de 35% da população apenas. 35%, desculpa, 35% da terceira dose ou 35%? Porque a primeira e segunda dose até que a gente teve uma aceitação maior, né? Os números que eu tenho aqui são da ordem de 70%. Aí, na terceira dose, meio que deu uma empacada nisso. Deu uma empacada, exato. Nós temos 75% das pessoas do Brasil vacinadas com 2 doses. É um bom número. Não é um dos maiores números do mundo, mas, por exemplo, o Chile e, por exemplo, e Portugal, que são países, digamos, culturalmente próximos da gente, tem coisas próximas de 90%. Tá? Mas é um bom número já, tá certo? E depois tem pessoas que vacinaram com uma dose, aí, juntando elas, a gente chega em 84%, 85%, é um bom número também. Provavelmente essas pessoas devem ser pessoas jovens que estão esperando a hora de tomar a segunda dose, o que é muito bom. Devem vir a tomar essa dose, boa parte dessas pessoas, mas a terceira dose não tem a amplidão que tem as outras. Então, a gente tem 35%, mais ou menos, de pessoas com terceira dose. E isso varia de estado para estado. Tem estado que está em menos de... Sim, a gente volta para o problema dessa análise global de uma questão em que as diferenças têm uma importância, porque se começa um novo surto num estado, às vezes até num determinado município, isso pode
acabar se espalhando pelo país inteiro, né? Se espalhou pelo mundo, imagina dentro de um país a possibilidade que tem. Agora, essa cobertura vacinal que a gente tem, vamos colocar aí, nessa ordem de 70% a 73% de pessoas que tomaram a primeira e a segunda doses. Eu pergunto, é uma pergunta até um pouco delicada de se fazer. Não seria um recado um pouco dúbio ou até um desacreditar a vacina de certa forma, a gente chegar a essa quantidade de pessoas com as 2 doses da vacina num período de 1 ano, que é um evento que nós não estamos acostumados, né? 2 doses da vacina para uma mesma doença num período de 12 meses e passado toda essa situação, manter a mesma situação de emergência de saúde pública, as mesmas restrições. Como é que a gente explica para as pessoas que não, a importância da terceira dose e por que ainda não seria o momento, apesar dessa cobertura com a primeira e segunda dose ser ampla, por que não começar, mesmo que gradualmente, a flexibilizar as medidas de restrição sanitária? Então, Covid é uma doença nova, certo? Quer dizer, o vírus, o SARS-CoV-2, certo? Surgiu no final de 2019. Né? A gente convive com um monte de outras doenças, algumas delas muito graves, por exemplo, como HIV/AIDS, por exemplo, a gente também não chegou ainda a ter a vacina e tudo mais. Nós estamos em pleno desenvolvimento. Né? O tempo que a gente tem de conhecimento, o conhecimento acumulado nesse tempo, são de 2 anos, basicamente, 2 anos e pouco. Então, nós conseguimos fazer uma coisa inacreditável, que foi em 1 ano ter uma vacina. Isso aí é uma conquista da humanidade incrível. Incrível. Vacinas boas. Tá? Isso foi realmente um esforço coletivo muito bom. Certo? Agora, não é a primeira vacina, não é a melhor do mundo, vai ser. Isso se desenvolvem vacinas para doenças que todo mundo já foi vacinado, sei lá, sarampo, mas continuam a ser desenvolvidas para tentar conseguir ter cada vez melhores vacinas, certo? Então, bom, a gente está numa fase de desenvolvimento dessas vacinas, certo? Bom, a gente conseguiu fazer vacinas muito boas, mas a dinâmica do vírus, com sua taxa de surgimento de variantes, essas novas variantes, mas colocam desafios que vão sendo enfrentados, né, no desenvolvimento de vacinas. Tá? Então, bom, com isso, com o surgimento, sobretudo, das variantes, né, Delta e Ômicron, mas entendeu-se que era necessário ter uma terceira dose. Certo? Isso não quer dizer que as coisas não estavam funcionando, tá certo? A quantidade de mortes que foram evitadas só com a primeira ou segunda dose, certo? Quando circulava no Brasil a outras variantes, por exemplo, a Gama, que foi a responsável pelo maior desastre que nós tivemos aqui, foi a variante Gama, certo? Mas tivemos a variante original, tivemos um pouco de Delta e tudo mais. A quantidade de mortes evitadas, a quantidade de pessoas, internações evitadas, é muito grande. Certo? Então, da ordem de centenas de milhares de pessoas. Certo? Então, nós já fizemos muito, bom, mas temos que fazer mais. Então, existe um problema de comunicar isso de uma forma clara para o público. Certo? Isso necessitaria, por parte tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, melhores campanhas de informação sobre isso. As campanhas de informação não são bem feitas. Em segundo lugar, sobre a questão das outras medidas, nós já levantamos a grande maioria das medidas, certo? Na maioria dos estados. Certo? Por quê? Porque não é só temos cobertura vacinal razoável, mas a gente tem que lembrar que a sua imunidade que você tem contra ela decai com o tempo, ela decresce. Tá? Isso é um fato que já descobrimos, já sabemos. Tá? Então, por isso, por exemplo, no caso, por exemplo, de influenza, você toma vacina todo ano. Sabe por quê? Por vários motivos. Sabe? Não fica por muito tempo. Você não é uma vacina que você está imunizado para sempre. Cada vez tem variantes diferentes.
mais, né? Então, tem isso. Quer dizer, campanha de vacinação não é tudo como vacina infantil que você toma uma vez, tá certo? Tem aspectos mais complicados. Isso pode ser explicado numa população, fazendo-se campanhas bem feitas, que falem claramente com a população, de uma forma que seja compreensível. Para isso que tem marqueteiro, tem que ter... Curiosamente, tanto na parte de cobertura vacinal, de programas de vacinação, nós sempre fomos referência, e nessa parte de comunicação também. Né? O Zé Gotinha foi uma grande um personagem, né, que conseguiu levar a importância da vacinação, né, contra a polio para toda a população e ganhou notoriedade, fez chegar de uma forma muito eficiente uma mensagem tão importante em relação a essa questão de saúde. Eu queria fazer uma última pergunta para a gente encerrar a nossa conversa, professor, sobre o próprio Observatório da Covid-19-BR, né? Ele tem uma característica muito interessante, é uma iniciativa independente de vários cientistas de diversas áreas, e como a gente está tratando de um assunto que diz respeito basicamente à saúde pública, a gente muitas vezes pensa que, bom, então são vários cientistas da área de saúde, mas na verdade junta matemática, ciências propriamente ditas da saúde, o senhor que vem da física, como é esse observatório, né? Como essas várias áreas têm interagido para estudar o problema e levar informação para subsidiar o poder público na tomada de decisões? Então, o observatório, como mencionado, é uma iniciativa independente, né? A maioria das pessoas que participam no observatório são ou professores universitários, ou estudantes, ou pessoas que trabalham em alguns serviços do Estado, ligados à saúde, por exemplo, etc. E tal, né? Ele funciona da seguinte forma, quer dizer, primeiro que não tem hierarquia no observatório, não tem um chefe do observatório, não existe isso aí, tá? E ele vem da contribuição de todo mundo, que cada um vai ter um olhar diferente sobre as coisas, e a grande coisa é você conseguir dialogar entre olhares diferentes. Então, nós temos gente que vem da epidemiologia propriamente dita. Nós temos pessoas que fazem modelos matemáticos, no meu grupo de pesquisa já fazia modelos matemáticos, não fazia para o Covid, né? Não tinha Covid. A gente trabalhava com malária, com dengue, essas coisas, né? E outros grupos também já têm experiência com influenza e tudo mais. Tem gente que vem da ciência política, por exemplo, e das políticas públicas, e discute a Covid sob o ponto de vista de políticas públicas. E todo mundo consegue achar formas de dialogar e criar algum tipo de conhecimento que incorpore essas diferentes visões. Né? Nós temos também gente que vem, por exemplo, da ecologia. Tá? Então, a ecologia trata também de populações e tudo mais, como a população humana. Existem vários paralelos, mas com pessoas de ecologia têm conhecimentos que são muito aplicáveis para estudo de uma situação epidêmica. Né? Então, desse encontro de diferentes visões e dessa liberdade de propor ideias e de acolher ideias de outras pessoas, isso tudo é muito importante. Sabe? Por exemplo, é importante que as pessoas tenham que interagir respeitando o conhecimento dos outros e, portanto, por exemplo, se um sujeito sabe muita matemática, ele vai ter que dar um jeito de explicar aquilo, não em termos técnicos, para pessoas que não sabem. E da mesma forma, pessoas que sabem muito de saúde pública não pode assumir que as pessoas que, sei lá, trabalham com ecologia, que estão trabalhando, né, nesse assunto, já saibam de antemão as coisas. Então, tem que ter um esforço muito grande de interação. E isso faz com que a gente consiga abordar vários e importantes aspectos da epidemia. Né? Então, é mais ou menos assim que funciona esse observatório, um encontro de saberes, podemos falar assim, e a gente também tem uma ação forte junto, enfim, a mídia, seja a mídia mais tradicional, TV, jornais, mídias sociais,
Isso também é um esforço, a gente tem pessoas que sabem fazer isso, né? Isso não é uma coisa que qualquer um faz, e um esforço também de comunicação em saúde, que é, como estávamos falando há pouco, né, é uma Tão coisa importante. importante para que consigamos ser claros e as pessoas possam estar informadas de uma forma clara e correta. Tá bom, muito obrigado pela explicação. Para quem quiser saber mais, o site do Observatório da Covid-19 BR, está o crédito, eu pedi para o nosso pessoal colocar o crédito aqui embaixo da telinha para que vocês possam acessar, mas é fácil, digitando no Google Observatório da Covid-19 BR, você vai ser encaminhado para o link. A página traz muitas informações, outras reportagens também publicadas e entrevistas publicadas junto aos cientistas, a toda essa equipe que faz parte dessa iniciativa. Professor Roberto Krahenkel, muito obrigado pela sua presença no Cidadania, obrigado pelo seu tempo. Bom, e agradeço o convite e agradeço também a atenção de quem nos assiste. Até lá. E da mesma forma, eu agradeço a atenção de você que ficou até o final dessa entrevista. Assinem o canal da TV Senado no YouTube, são mais de 1 milhão de inscritos, e aí você tem as informações do Poder Legislativo direto da fonte, de forma isenta. A TV Senado é a democracia todo dia. Obrigado e até o próximo programa.